Em 1967, um jovem pastor, do lado do Mar Morto, ele estava cuidando de ovelhas e as ovelhas elas entraram em... lá tem muitas cavernas e as ovelhas foram entrando nas cavernas. E qual é a prática deles? É uma região desértica com um pouco de arbusto. Qual é a prática deles? Eles jogam pedras, para eles não terem que subir até a caverna, eles jogam pedras na caverna, espantam as ovelhas saem para fora. Em 1967, um jovem fez isso e quando ele jogou, ele ouviu um som oco. Ele ouviu um som diferente. Então ele foi em direção à caverna, não em 67, em 48. Ele foi em direção à caverna e lá na caverna ele descobriu alguns vasos. Nesses vasos, ele pegou esses vasos, levou, vendeu para uma pessoa. Essa pessoa entrou em contato com um arqueólogo famoso na nação de Israel. E eles descobriram, dentro desses vasos, eram vários vasos, eles descobriram 65 originais dos 66 livros da Bíblia. Só não tinha um livro. Só não tinha o livro de Esther. Por um motivo específico, uma história específica. Todos os livros da Bíblia estavam lá, todos os originais. Eles tinham algumas reproduções que ao longo dos anos haviam sido feitas, mas agora eles tinham o escrito mais antigo, o original mais antigo que os especialistas tinham tido acesso. Todas as cópias que eles tinham estudado eram fiéis a esse achado no ano de 48. Isso é guardado em Israel, os estudiosos têm acesso, nós temos acesso, os leigos têm acesso apenas às cópias disso. Mas por que eu estou dizendo isso? Esse escrito aqui remonta a mais ou menos 3.500 a 4.000 anos. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós temos cerca de 3.500 anos de escritos aqui. São os escritos mais antigos que o mundo conhece que falam de casamento. A Bíblia todinha fala de casamento. O Deus que nós amamos, que nós servimos, ele, por um determinado motivo, que nós vamos conhecer ao longo do tempo, ele priorizou o casamento e a família. Você não vai achar na história da humanidade um escrito tão antigo que preserve tanto o casamento quanto a palavra de Deus preserva. A palavra de Deus, por ser a palavra de Deus, ela é atemporal e acultural. O que é esse sufixo aí, a? Significa que ele está fora de um tempo e fora de uma cultura. Se isso daqui é a palavra do Deus vivo, que era, que é e que sempre será, esta palavra aqui, ela não está dentro de um tempo e de uma cultura. Ela tem que se aplicar a todos os tempos e a todas as culturas. Por quê? Porque é a palavra de Deus, que era, é e sempre será. Ele não tem início e ele não tem fim. Se a palavra é dele, ela não pode ter início e ela não pode ter fim. Então, tudo que está escrito aqui precisa ser encontrado no ano 2014 depois de Cristo. Vocês vão observar que a realidade das Escrituras é uma realidade presente na nossa vida. Apesar de ter tantos anos, é uma realidade presente dentro da nossa vida hoje. E se a gente agir segundo isto daqui, se a gente atuar segundo isso daqui, essa verdade faz toda a diferença dentro do nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Vocês estão entendendo? É muito simples. Isso daqui é a palavra de Deus. Abram em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim:
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos, sem fé não tem jeito da gente agradar a Deus. Nós precisamos, o primeiro passo para a gente estar aqui, é que se nós vamos nos aproximar de Deus, nós vamos ter que pedir fé. Fé. Uma fé simples e pura, de que Ele existe. É importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E não apenas isso, que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia está dizendo o seguinte, que se você crê em Deus e buscá-lo, e você obedecer um determinado princípio, aquela obediência que você está tendo vai ser recompensada diante dele. E aí, deixe-me dizer a primeira coisa, eu vou falar algumas coisas que são delicadas e importantes. Talvez nós tenhamos alguns de nós aqui que não tenham fé para crer que Deus existe. E nós precisamos orar por isso. E aí eu vou dizer uma outra coisa. Talvez tenham vários de nós aqui, não alguns, poucos, mas vários de nós aqui que não tenham fé para obedecer a determinados princípios. Vocês estão entendendo? E queridos, se isso for uma verdade, o que eu acho que é, nós precisamos orar por isso. Porque a fé é um elemento básico para a gente fazer o que nós vamos fazer. Como é que nós vamos ouvir a palavra de Deus sem crer em Deus? Então nós tanto precisamos de fé para crer que Ele existe, quanto precisamos de fé para obedecer o que Ele está nos pedindo. Vocês estão me entendendo? E eu gostaria que isso fosse uma oração nossa, de todos nós, ao longo dessa próxima semana. Eu gostaria que todos nós sondássemos o nosso coração e nós orássemos. O próximo texto que eu vou ler para vocês é um texto onde um pai de família tem um filho possesso por um espírito maligno. Eu estou falando uma coisa difícil, às vezes, para quem não tem fé. E esse espírito jogava esse filho dele na água, no fogo, sempre com a tentativa de matar essa criança. E esse pai, desesperado, ele vem até Jesus, pedindo para Jesus que Jesus intervenha. Abram em Marcos, capítulo 9. Vamos começar com o versículo 19. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Jesus diz assim, traze o teu filho para mim. Queridos, quem tem filho aqui vai fazer isso o resto da vida. Não importa a idade dele. A gente vai ter situações em que um médico não sabe o que fazer, um psicólogo não sabe o que fazer, e a gente simplesmente precisa trazer para Deus, que é aquele que em tudo tem uma resposta. Traze-me o teu filho, Jesus diz assim. Aí ele diz assim, e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou essa criança com violência, e caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele não falou assim, tem compaixão só dessa criança. Tem compaixão de nós. Aqui ele está falando uma coisa que quem é casado já entendeu. No casamento, um tem um problema e quantos sofrem? Todos sofrem. E não há dor maior do que a dor de um pai vendo um filho sofrer. Traze-me a criança. E Jesus falou, e esse pai diz, Senhor, tem compaixão de nós, eu não suporto mais ver meu filho assim. Semana passada, uma paciente viajou rápido, tem 70 anos de idade,
ela foi ver a filha de 50, que estava esperando só para ver a mãe para morrer. Essa menina, essa mulher estava com uma doença que mata em 2 anos, ela suportou 8 anos. A mãe chegou às 10 da manhã, ficou com ela, a filha morreu às 6 da tarde. Foi a mãe chegar e a filha passar. Ficaram juntas, a mãe deu aquelas palavras finais: não há dor como a dor de um pai. E o Senhor, Ele nos ensina a ajustar o casamento para que os nossos filhos não sofram de um mal desnecessário. Para isso, tem que ajustar a gente. Tem compaixão de nós. Ele diz, e ajuda-nos ao que respondeu Jesus, versículo 23, se podes, tudo é possível ao que crê. E aí o versículo 24, que é o que eu quero que vocês tenham anotado, diz assim, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aqueles que, de alguma forma, não têm fé para crer em Deus, ou não têm fé para obedecer, eu vou pedir uma coisa. Escreve esse versículo e põe no teu espelho. No espelho do banheiro, no espelho do quarto, e faz disso uma oração esses próximos dias. Senhor, aumenta-me a fé. Não tem oração mais santa que a gente pode fazer, porque a fé é um dom dele. Ele vai derramar isso aos nossos corações. Vocês estão conseguindo entender? Então, é simples assim. Vamos, ao longo desses próximos dias, pedir fé para o Senhor. Aí, deixa-me mostrar uma coisa para vocês. A Bíblia ela é muito inteira. Se você não entender uma coisa nas Escrituras, a limitação, se a gente não entende, é nossa, nunca de Deus. A Bíblia não se contradiz. Ela não se contradiz. Ela é inteira, do início até o final. E aí, deixe-me contar para vocês 3 histórias na Bíblia. A Bíblia tem no início um casamento, no meio um casamento e no final dela um casamento. Se a Bíblia tem no início, no meio e no fim um casamento, a Bíblia tem um fio que ela segue ao longo de toda ela. Que fio é esse? Um fio de união. A Bíblia trabalha para unir as pessoas. A Bíblia não trabalha para separar as pessoas. A Bíblia trabalha para unir as pessoas. Unir um homem e uma mulher, unir um pai e um filho, unir um filho com os seus, unir um neto com os seus avós. A Bíblia trabalha num processo de unidade. Este é o entendimento da Bíblia. Enquanto nós somos divisivos, porque a gente é divisivo. A gente não gosta da união. Enquanto o ser humano é divisivo, a Bíblia nos mostra o que fazer para unir. Então, todo o processo da Bíblia, do início ao fim, é um processo de unidade entre o ser humano e Deus e o ser humano com o seu próximo. É assim que a Bíblia trabalha. A finalidade das Escrituras é unir o homem com Deus e unir o homem com o seu semelhante. O marido com a esposa, o pai com o filho com os seus pais. É um processo de união. E no primeiro casamento nós temos uma coisa. Deus pega Adão, põe sobre Adão um pesado sono, faz Adão dormir. Naquele sono, a Bíblia diz que Deus abre o lado de Adão, e esse lado que é aberto diz que é tirado uma costela, que no original bíblico não é costela. No original hebraico, aquilo significa algo, não costela. Deus tirou algo do lado de Adão, e daquele algo Deus formou a mulher. Então, quando Adão é despertado pelo Senhor, ele olha para Eva e ele vê em Eva uma pessoa igualzinha a ele. Queridos, até o capítulo 2, Eva não tinha sido criada. O capítulo 2
relata com detalhe a criação de Eva. Então, nesse detalhe, só tinha sido criado Adão até então. Deus havia falado as coisas para Adão. Mandou Adão chamar toda a criação. E falou assim para Adão: Adão, nomeie a criação. E Adão foi dando nome. Deu nome para o elefante, deu nome para o leão, deu nome para os animais. Só que Adão olhava todos os animais e via que todos eles tinham um macho e uma fêmea. Todos eles tinham um par. E ele não encontrava para ele alguém que lhe fosse semelhante, igual. Então, ao longo de toda aquela tarefa de nomear a criação, Adão percebeu que ele era sozinho. E Deus fez o quê? Criou para ele uma pessoa. Quando Deus cria essa pessoa, Adão olha para ela e diz assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Adão pega a mão de Eva e faz assim. Opa! Os ossos são do mesmo tamanho. As medidas são a mesma. O jeito é o mesmo. Tem o mesmo perfil que eu tenho. Esta, afinal, é osso meu e carne minha. Ela é idêntica a mim. Só que aí ele vira e diz assim: chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Essa expressão varão e varoa, no original bíblico, significa, no hebraico, significa aquele que olha nos olhos. Chamar-se-á aquele que olha nos olhos, porquanto foi tirado daquele que olha nos olhos. Vocês estão entendendo a Bíblia? A Bíblia é maravilhosa. Quando a gente ama uma coisa, os nossos olhos são voltados para quem? Teve um período que eu amava carro. Aí eu viajei algumas vezes para os Estados Unidos. Eu chegava nos Estados Unidos, os meus olhos iam aonde? Eu cheguei a ter... É ridículo, mas vai lá. Eu cheguei aí em concessionário de carro nos Estados Unidos, para ver os carros e ver os valores dos carros e comparar com os valores daqui. Ridículo. Mas por que eu fazia isso? Eu fazia isso porque a gente põe os olhos naquilo que a gente ama. Quando a gente ama alguém, a gente faz assim. A gente põe os olhos naquela pessoa. Vocês estão vendo a beleza da palavra? A Bíblia vai dando as expressões. Então aquela mulher, ela se torna uma semelhante a ele. Tudo bem. O primeiro casamento, ela era diferente, era mulher, ela menstruava, ela não tinha nada a ver com ele. Adão não tinha variação hormonal, Eva tinha variação hormonal, Eva tinha possivelmente um biotipo melhor do que Adão, menor do que Adão, completamente diferente de Adão, mas os dois conseguiam ser unidos, apesar de serem diferentes. Esse é o padrão de unidade nas Escrituras. Deus une o que é diferente. O que o meu coração tem a ver com o meu pulmão? Nada. Um é fibroso e bate. O outro é esponjoso e filtra. Dois órgãos completamente distintos um do outro. Mas põe os dois juntos. A unidade deles é perfeita. É assim que Deus faz com a gente. Então esse casal alcançou unidade, apesar de serem completamente diferentes. Primeiro casamento. Segundo casamento, no meio da Bíblia, um livro chamado Cantares, de Salomão. Cantares de Salomão é um livro de união. Ele começa assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. É um livro de poesia, de alegria, de união. Segundo versículo: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o muito vinho. Está dizendo que não tem prazer melhor nesta vida do que a união com o parceiro. E aí, por 3 ocasiões, o livro diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira.
Ele diz assim: não me desperta fora de hora, não me desperta fora de hora. Então, o versículo diz isso, e a etapa seguinte eles avançam em intimidade. Aí, novamente, repete o mesmo versículo, e eles avançam um pouco mais em intimidade. 3 versículos, 4 etapas. Ou seja, por 4 ocasiões, eles avançaram em intimidade, até que no final vai falar então da beleza física, da união sexual, da união da alma com o corpo. Então é um livro de evolução do amor. O amor da gente, ele vai evoluindo cada vez mais. Só que, queridos, olha que interessante. O amor de Salomão, Salomão na Bíblia, no hebraico, significa pacífico. Esse homem tem qual natureza? Pacífica. Porque na Bíblia o nome fala do caráter ou da função, de uma das duas coisas. Então o nome dele vai falar um tanto do caráter dele, pacífico. Só que sabe qual era o nome da esposa dele? Sulamita. Sulamita, no hebraico, é a versão feminina da palavra Salomão. Então tenta entender a Bíblia. Aquela mulher pegou a cara daquele homem. O que a Bíblia está ensinando? A Bíblia está ensinando a mesma coisa que ensinou no primeiro casamento. A Bíblia está ensinando que apesar de ser uma mulher, de ser diferente, os dois alcançaram um processo de união. Diferença não é problema para Deus. Problema é quando a gente não tem fé para obedecer. Diferença não é problema. Então, aquele casal aprendeu a ter a cara um do outro, o jeito um do outro, na diferença deles. Certo? Vamos para o terceiro casamento, finalzinho da Bíblia. E aí eu vou abrir o último texto que nós vamos trabalhar nessa primeira aula. O último casamento. Jesus vai voltar. Você sabia que Jesus vai voltar uma segunda vez? Você sabia que a Bíblia fala de 600 profecias sobre a volta de Jesus? Você sabia que só faltam 20 para serem cumpridas? 580 profecias já foram cumpridas. Só faltam 20 para ele voltar. Algumas das 20, os estudiosos, as pessoas que estudam a Bíblia, já veem que estão prontas para serem cumpridas. Jesus vai voltar. E a Bíblia ensina que Jesus é um noivo, que ele, como noivo, está preparando uma noiva para um casamento. Quem é a noiva de Jesus? A noiva de Jesus é a igreja, a verdadeira igreja. Ela não tem placa denominacional, ela não tem prédio onde ela se reúne, ela é baseada em pessoas. E onde 2 ou 3 estão reunidos, 2 ou 3 fazem essa igreja. Jesus está preparando essa igreja, ela é invisível. Ela não é vista aos olhos nus. Essa é a verdadeira igreja da qual a Bíblia fala. Não vai ter placa nenhuma lá no céu, mas ela vai ser composta de pessoas que se arrependeram de seus pecados e encontraram em Jesus o caminho de voltar a Deus. Essa é a verdadeira igreja. Jesus está pegando esta igreja, composta de pessoas, e no dia a dia está trabalhando essa igreja. Está formando essa igreja. Está trabalhando ela gradativamente. Vai trabalhando os filhos dessa igreja, para que eles possam ser maduros na geração seguinte. Jesus está trabalhando essa igreja. E aí lá em Apocalipse, capítulo 19, o texto diz assim: um anjo aparece para João, vem para João e diz assim: João, vem cá, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro de Deus. Olha que interessante o que a Bíblia está falando. Está dizendo que essa noiva vai se tornar uma esposa. Só que essa noiva tem uma cara. O texto diz assim, não diz, vem, vou te mostrar a noiva que é a igreja. Diz assim, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu vou dar um exemplo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, diz assim,
Se eu vir e digo assim, vocês conhecem a Josete? Vocês conhecem a Josete? Muitos aqui conhecem. Mas se eu disser assim para vocês, vocês conhecem a Josete, a esposa do Edson? Quem eu estou pondo em destaque? Eu estou pondo o Edson em destaque, mas eu estou pondo muito mais do que o Edson em destaque. Eu estou pondo o casamento deles em destaque. Vocês estão vendo a prioridade que a Bíblia dá? Vocês estão vendo que essa mulher assumiu que a Josete, a hora que ela estiver bem trabalhada pelo Edson, como a Alessi tem que estar bem trabalhada por mim, como qualquer um de vocês tem que estar bem trabalhada pelo marido, porque é o marido quem santifica a mulher, nós vamos ver isso. Quando a Josete estiver bem trabalhada pelo Edson, ela vai ter a cara de quem? Do Edson. Esse é o princípio. Então, eu e você temos que ter a cara de uma única pessoa. Quem que é? Jesus. Eu e você somos noiva. E quem vai nos formar é Jesus. E quando o Edson for ganho plenamente por Jesus, quando eu for ganho plenamente por Jesus, a Josete e a Alessi terão a cara de Jesus. Não é a minha cara, é a cara de Jesus. Porque só um molda a gente. Meus queridos, nenhum de nós aqui é mestre. Só tem um mestre entre nós. Quem que é? É nele que nós vamos nos basear. Então a Bíblia tem esse fio. Os 3 casamentos são casamentos de unidade, a tal ponto que os 3 passaram a ter a cara um do outro, o jeito um do outro. A cara que todos nós vamos buscar aqui é a cara de Jesus. Jesus fala a verdade. Então todos os casais aqui, vocês vão ouvir isso ao longo desse ano, aprenderão a falar a verdade. Jesus é humilde. Todos nós aqui aprenderemos a ter humildade. De tal forma que a minha palavra não é mais importante que a da Alessi, porque eu tenho que ser humilde diante dela. Jesus é servo, de tal maneira que os homens aqui servirão as mulheres, e as mulheres aqui servirão os maridos, porque ele é o nosso padrão e a nossa referência. Jesus é manso. O que significa manso? Força sob domínio. Jesus é um homem extremamente determinado, forte, mas ele é completamente tranquilo, conduzido pela rédea do Pai. Jesus só reage quando o Pai diz, reage. Jesus só fala quando o Pai diz, fala. Quando o Pai diz, fica quieto, ele fica quieto. Ele tem uma profunda força, mas ele tem uma força sujeita à rédea, à condução do Pai. Então, o nosso alvo aqui é sermos pessoas fortes e determinadas, mas com um caráter completamente manso. Então, só uma pessoa aqui vai nos ensinar. Quem é essa pessoa? Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia para ver esse bendito noivo, para ver esse santo marido. É nele que todos nós aqui vamos nos espelhar. Vocês não vão se espelhar nem em mim, na Alessi, nem no Edson e na Josete. Tudo aquilo que Jesus estiver formado em mim e na Alessi, e no Edson e na Josete, vocês podem imitar. Mas aquilo que não estiver formado de Cristo em nós, vocês não podem imitar. Então, nós imitamos e nós procuramos aqui uma única pessoa. Essa pessoa se chama Jesus, o Filho do Deus vivo. Amém? Essa é a base. Abram em João capítulo 2. Olha que coisa singular. O primeiro milagre que Jesus fez muitos milagres. O primeiro que ele fez foi aonde? Num casamento. O que vocês acham que a Bíblia está nos falando a respeito disso? A Bíblia está dizendo 2 coisas do meu ponto de vista. A primeira, qual é o maior interesse do Senhor?
O casamento. A segunda, qual é a maior necessidade do ser humano? Unir. O ser humano tem dificuldade no processo de união. Como eu falei para vocês, todos nós aqui somos feitos do mesmo material. Nenhum de nós aqui é diferente do outro. Todos nós aqui somos pecadores. E por sermos pecadores, nós somos divisivos. Nós não queremos fazer o movimento de união. Nós temos dificuldade para isso. Alguns menos, outros mais. Aqueles que não viram seus pais fazerem esse processo de união, vão ter mais dificuldade de fazer o processo de união no seu casamento. Aqueles que tiveram pais que fizeram um processo de união entre eles e que fizeram um processo de união com os filhos, vão fazer esse processo de união com mais facilidade. Lembrando o seguinte, que o fato dos nossos pais terem ficado juntos não quer dizer que eles estavam unidos. O que une não é papel, o que une é coração. Assim como o que separa não é papel, o que separa é coração. E aí eu queria mostrar para vocês a beleza do primeiro milagre que Jesus fez, que foi nas bodas de Caná da Galileia. Abram em João capítulo 2, João 1,51. Deixa eu começar com o versículo 5, o último versículo de João 1. Diz assim, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí o capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. É uma medida. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O que a Bíblia está ensinando então? Primeiro milagre num casamento, tá? Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Jesus foi convidado, porque Jesus não é invasivo, mas ele deseja ser convidado. Então eu vou dar uma segunda tarefa. A primeira é, aumenta-nos a fé. A segunda é qual? Você tem que tomar uma decisão. Se você quer convidar Jesus para participar da tua união ou não. É uma coisa que você tem que fazer. Seu parceiro não pode fazer por você. Alguns talvez estejam aqui mais por influência do parceiro do que de si mesmo. Queridos, não pode ser assim com o Senhor. Com o Senhor, quando a gente fala em união, Ele deseja ser o convidado. Vocês estão entendendo? Quando a gente vai fazer uma festa, uma cerimônia de casamento, de todos os convidados que tem um que deveria ser o convidado mais sublime. Quem que é? Jesus. E quando a gente convida Ele para o nosso casamento, a gente está dizendo assim, Jesus, eu quero ser um noivo e um esposo como o Senhor é. Eu quero ser uma noiva como o Senhor ensina a tua igreja. Jesus, eu quero ser uma pessoa como tu és. Jesus, aí no versículo 2, Jesus também foi convidado.
Você tem que tomar uma decisão e eu gostaria que, se possível, a começar de mim, da Alessi, do Edson e da Josete, essa semana, ao orarmos por isso daqui, que nós convidássemos Jesus. Jesus, eu quero ser como o Senhor é. Abre a tua palavra, é dele. Queridos, nós lemos os evangelhos em 10 horas. Como é que isso daqui dura 2000 anos? Sabe por que isso daqui dura 2000 anos? Porque é palavra do Filho de Deus. É palavra eterna. Isso daqui funciona para mim e para você. Só que você tem que fazer esse convite para ele. Aí o versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Aí vamos entender as escrituras. Na Bíblia, existem alguns elementos que eles são simbólicos, que eles trazem um símbolo atrás dele. O vinho na Bíblia, ele representa o quê? O vinho na Bíblia representa a alegria. Então, toda vez que entrar o vinho na Bíblia, você tem que estudar o texto olhando se aquilo não está simbolizando alegria. Por isso que a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis com vinho. Ali ele está trazendo o mesmo sentido, mas de uma outra forma. Ele está dizendo assim: busca alegria hoje, não mais no vinho, mas busca alegria hoje no Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria. O segundo fruto, primeiro é amor, o segundo é alegria. Então, aqui, esse casamento no Oriente, as festas são diferentes das nossas festas. As festas podem durar mais dias. Na época de Jesus, a festa durava 1 semana, tá? Só que, se eles estavam na festa de casamento e acabou o vinho, queridos, o que tinha acabado nesse casamento que mal tinha começado? Alegria. Esses dias nós estávamos reunidos num grupo de casais e um irmão que é cartorário, ele contou o seguinte para todos nós, alguns aqui vão lembrar do que o Ricardo colocou. Eles fazem hoje casamento só no civil, vão lá no cartório, fazem um termo entre os dois, eles fizeram um casamento no sábado de manhã, na segunda-feira o casal procurou eles para desfazer. Casaram, foi o mais rápido que eu ouvi até hoje. Casou num sábado, separaram na segunda. Não deram conta da lua de mel. Agora, algumas pessoas não darem conta da lua de mel, isso talvez nós achemos aqui no nosso meio. Às vezes a gente pode ter pessoas que tiveram uma lua de mel sofrida, complicada, não harmoniosa, com briga, com atrito. Por quê? Porque como nós somos divisivos, às vezes a alegria acaba antes de ter começado. A coisa mal começa e a alegria escorre entre os dedos. Meus queridos, isso que a Bíblia está ensinando. E quem observou isso? Quem observou isso foi uma mulher, a mãe de Jesus. Então, do meu ponto de vista, aqui a Bíblia está nos ensinando uma outra coisa. A mulher percebe mais os problemas. Ou vou colocar de outra forma. A mulher tem mais necessidades de serem satisfeitas, do que os homens. Vocês estão entendendo? Isso é uma característica. Mas eu vou explicar isso mais na frente de outra forma. Então a mãe de Jesus percebe isso. E aí ela vira para ele e diz assim: filho, acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta que aparentemente é muito estranha. Jesus diz assim: que tenho eu contigo, mulher? Jesus dá uma resposta que aparentemente é grosseira. Mas nós temos que entender. Entre a mãe de Jesus e Deus, quem que Jesus tem que obedecer? Então, nós temos um princípio do casamento aqui. Entre o que os seus pais te legaram e Deus, quem que você vai imitar? Vocês estão conseguindo entender? E Jesus vira para ela, o que Maria queria? Maria queria o seguinte: lembra que quando ela foi até Isabel, a criança de Isabel se estremeceu no ventre? Vocês lembram disso? Porque estava diante do Salvador.
Lembra que Maria viu muitos sinais, lembra de Simeão levantando essa criança e trazendo uma profecia, dizendo que essa criança dividiria povos, falando a respeito de Jesus. Lembra do texto que diz que Maria observava tudo isso, mas guardava essas coisas no coração? Agora Maria olha para o seu filho e pensa assim, é o entendimento dos estudiosos, e como eu creio, pensa assim, se manifesta como o Filho de Deus. Ela queria que ele se manifestasse como o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus nessa terra ia se manifestar apenas em um momento. Que momento era esse? A cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, antes de Judas traí-lo, Jesus diz assim, chegou a hora. Aqui ele diz assim, a minha hora não é chegada. Eu não posso me manifestar ao povo desta maneira que você quer. Por isso ele vira e diz, mulher, que tenho eu contigo? Você não entende o propósito que o Deus, que o meu Pai tem para mim. Eu vou me manifestar nessa terra, mas eu vou me manifestar numa cruz de vergonha e de humilhação. Porque é isso que o homem tem necessidade. O homem não tem necessidade de milagres. Não é a coisa mais importante para ele. Então Jesus não atende o que ela quer, que é se manifestar na hora indevida, mas ele atende a necessidade do casal. O casal tinha necessidade de alegria. E Jesus aqui nos dá a instrução de como buscar alegria. E aí nós temos que garimpar isso nas Escrituras. Olha o que o texto diz. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. No versículo 6 diz assim, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Olha o que Jesus fez. Jesus pega 6 talhas. Queridos, de novo, a Bíblia ela contém alguns símbolos que são claros, e a gente precisa olhar esses símbolos. A Bíblia diz em Apocalipse que 6 é número de homem. O homem e a mulher foram criados no 6º dia. Então o número 6 fala do homem, da mulher. Então Jesus falou assim, pega 6 talhas de pedra. Essas talhas representam quem? Eu e você. E cada uma delas tem uma medida diferente. Porque em alguns de nós, Jesus vai derramar um tanto de conhecimento, em outros um pouco mais, em outros mais ainda. Cada um de nós, Jesus vai trabalhar, vai derramar um tanto do conhecimento dele. Jesus pega essas talhas e ele diz assim, encham as talhas com água. Meus queridos, o texto de Efésios, que trabalha o casamento, diz que isto daqui é água. Um dos símbolos da palavra de Deus é água. Porque a água tem qual finalidade? Nos lavar. Então é como se Jesus dissesse assim, quando ele diz, traz as talhas, as 6 talhas e encham ela de água, é como se Jesus estivesse dizendo assim, traz as pessoas e encham essas pessoas da palavra, desta água. Encham essas pessoas dessa palavra aqui. Vai colocando nelas, dentro da medida de cada um, alguns suportam 60 litros, outros 90 litros, outros 120 litros. Vai derramando nela, dentro do quanto ela suporta. E esta água, dentro desta pessoa, vai se transformar em quê? Vinho. Vai se transformar em alegria. Vocês estão conseguindo entender o símbolo? Aquele casamento não tinha alegria. Por quê? Porque aquele casamento não tinha os conceitos da palavra de Deus instalados dentro dela. Não tinha esses conceitos. Se você quer fazer o seu casamento dar certo, você é uma talha, você é um vaso. E esse vaso precisa ser cheio dessa água. Vocês estão conseguindo entender? Agora, meus queridos, esse vaso aqui, ele era um vaso feito de pedra sabão.
Pedra sabão é uma pedra que nós conhecemos. Nós temos aqui no norte e nordeste já começando com Minas, nós temos muita pedra sabão. Quem viaja já viu isso, já viu as pessoas fazendo artesanato com isso daí. A pedra, ela tem que ser aberta. É um processo de dor. Para a água entrar, o vaso tem que ser aberto. E para o vaso ser aberto, dói, dá problema, é angustiante, às vezes a gente luta, mas esse é o caminho da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus levar à morte na sua vida, todo comportamento que Deus levar à morte, Deus vai trazer vida. Entende esse princípio? Tudo que Deus mata, Ele produz vida. Vou dar um exemplo. Eu sou reativo com a Alessi. Digamos que eu seja bravo com ela. Certo? E aí eu entendo que eu tenho que ser manso. Toda vez de ser bravo, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero reagir do meu jeito. Eu estou morrendo. Tudo que Deus promove morte em mim, Ele vai produzir vida. Cada vez que eu orar pedindo ajuda dEle para eu não reagir, Deus vai promover união entre eu e a Alessi. Tudo que Ele toca com morte, Ele produz vida. Vocês estão conseguindo entender? Então o símbolo aqui é esse. Alguém teve dúvida desse símbolo? Então o primeiro casamento nos faz um convite. Deus ser uma pessoa cheia da palavra. E aí ele diz assim: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, aquele que estava conduzindo a festa. E levaram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o melhor vinho e deixam o inferior para depois. Vamos entender o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo o seguinte: a festa durava uma semana. Então, se durava uma semana, as pessoas iam beber muito. Então, o que eles faziam? Eles colocavam o melhor vinho no início. Porque depois de 1 ou 2 dias, o paladar já estava perdido. Vocês estão entendendo? Então, eles podiam colocar o inferior e as pessoas não iam perceber muito aquilo. Então, para o mundo diz o seguinte: que o casamento começa sendo o melhor vinho, a melhor alegria. E que para o final é o pior. Só que esse mestre-sala foi, provou, e ele falou: eu não estou entendendo. Você deixou o melhor vinho para o final? Queridos, entendam o sentido da Bíblia. Para nós, a fase mais gostosa do casamento é o início. Mas para Jesus, Ele tem coisas melhores que o nosso melhor. O que para a gente é o melhor, Ele tem coisas muito melhores do que isso. Vocês estão entendendo? Só que isso deriva de onde? Isso deriva de uma água derramada numa pessoa. Da palavra derramada numa pessoa. Amém? Amém. Se vocês quiserem estar aqui, vocês precisam estar com fé e precisam ser essa talha que Deus vai derramar essas verdades. E você então vai poder reagir com obediência. Amém?